Bom, baseado na parte teórica aí que a Gi passou para a gente, né? A gente trouxe um estudo de caso aqui para vocês agora, tá? Aplicando essa metodologia 8D. Essa metodologia, pessoal, a gente transformou ela num checklist, num formulário aqui para guiar a, a aplicação. Tá? Então, aqui vocês vão vendo que a metodologia ela vai seguindo aqui, então, cada um dos Ds, né? Desde a formação da equipe, até lá o 8D, o oitavo D de revisar e reconhecer a equipe, tá? Então, a gente fez um estudo de caso aqui preenchido. Esse mesmo formulário, tá? É um formulário da consultoria, da GMC. Ele está sendo enviado para vocês em branco, porque daqui a pouquinho também a gente vai lançar um exercício aí, dividir os grupos para vocês resolverem, né? Fazerem uma tratativa de uma não conformidade, tá? Então, o que aconteceu aqui, né? Aqui nessa não conformidade aqui que a gente vai tratar. A gente teve um levantamento aqui durante uma inspeção de qualidade, tá? Foi evidenciada água estagnada no piso do armazém de matérias-primas, abaixo dos pallets de polpa de frutas, tá? Então, o que aconteceu nessa inspeção? Durante a inspeção do armazém, pessoal, esse pessoal, eles têm uma câmara fria, que é dentro da área de armazenamento de matérias-primas, né? E ali, na parte de fora dessa câmara fria, ainda dentro do armazém, é onde eles fazem o descongelamento de polpas, tá? Que vão depois entrar para a produção, para serem adicionadas, tá? Então, essas polpas ficam ali descongelando, e aí a gente evidenciou, então, essa água estagnada nesse espaço aí de armazenagem de matérias-primas, tá? A gente definiu, então, a equipe multidisciplinar, tá? O líder na investigação é do próprio armazém, é o Arthur aqui do armazém, e a gente também chamou membros, né, que a gente viu aqui como relevantes para a discussão de qualidade, de manutenção, do RH, de produção e também laboratório de micro, tá? Então, esse pessoal que vai dar apoio aqui também nessa tratativa, tá? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, né, depois de definir a equipe, é escrever claramente o desvio. Então, aqui a gente usa, né, conforme a Gi explicou lá atrás, a metodologia do 5W2H, tá? Então, aqui a gente já declarou a não conformidade, né? Qual é a não conformidade? Que é essa água estagnada. O que essa não conformidade ocasiona, né? Uma possível contaminação do ambiente e possibilidade de atração de pragas, então impacto aí dessa não conformidade. Quando ocorre, né? Durante o descongelamento de polpas, então sempre que tem o descongelamento, né? A gente vê essa água estagnada, e essa não conformidade ela foi detectada na inspeção de qualidade de setembro de 2022, tá? Onde ela foi detectada lá no armazém de matérias-primas, na área externa da câmara fria. Quem detectou foi o próprio inspetor de qualidade, né, que estava fazendo a inspeção naquele mês. Quantas vezes ocorreu, né? A gente concluiu aqui, né, durante essa descrição da não conformidade, apesar de ter visto nesse dia da inspeção, ter sido vista, né, no dia da inspeção da qualidade, a gente conclui que essa não conformidade ela ocorre diariamente, né, já que o descongelamento é uma etapa de processo, então todo dia a gente tem polpa descongelando ali naquela área. E quanto custa na conformidade, né? Então, nesse momento, a gente não conseguiu mensurar o custo, né? Então, a gente até justificou aqui, tá? Mas a partir das ações corretivas, aí sim a gente vai conseguir ter uma ideia. Depois disso, né, definida aqui, bem descrita a não conformidade, a gente vem para o terceiro D, que é implementar as ações de correção, né, que são aquelas ações imediatas para eu resolver o problema ali na hora. Ainda não é aquela ação que vai tratar a causa, mas é aquela ação que vai ali corrigir o problema, tá? Então, o que a gente chegou aqui, né? Primeira coisa que vamos fazer, secar o piso, né? Como que vai ser feito? Com o uso de rodo, pano descartável, tá? Quem que vai fazer a correção é o Almir, lá, o operador do armazém. Quando que vai ser realizada? No dia 26 de setembro, aqui de 22, tá? Então, logo um dia depois aí da inspeção, né? Quando a gente detectou. Onde será realizada na área de descongelamento de polpas mesmo, tá? E, nesse caso, a gente não vai ter custo para essa correção, tá? Bom, depois disso, a gente vem para a determinação das causas raízes, né? Que é o quarto D.
parte, o coração aqui, né, da nossa metodologia, onde a gente vai definir realmente qual foi a causa, tá? Aqui a gente usou os 6 M's, mas a gente também usou os 5 porquês. Então, vocês vão ver aqui nessa segunda aba, a planilha que está indo para vocês também vai estar com essa aba, tá? Então, aqui a gente usa o Ishikawa, né, a espinha de peixe, com os 6 M's, e também os 5 porquês, tá? Então, a gente usou aqui as duas metodologias. Claro que antes disso, né, essa equipe multidisciplinar, ela fez um brainstorming, né, para chegar nessas possíveis causas que a gente colocou aqui, tá? Então, o que a gente chegou de conclusão aqui? Duas possíveis causas, uma em mão de obra, né? Então, o operador não seguiu o procedimento de limpeza da área, que prevê a secagem do ambiente 3 vezes ao dia. Então, assim, era sabido que tinha aquela água estagnada, então já estava na instrução de limpeza, né? Que ele deveria ali secar, puxar aquela água 3 vezes por dia, pelo menos, tá? E outra causa, né, aqui que a gente detectou foi em meio ambiente, né, que foi o próprio piso da área de descongelamento, que ele não tem caimento, ele não tem sistema de drenagem, a gente viu que não tinha ralo, é um piso reto, é um piso de armazém mesmo, né, então ele não tinha nenhum sistema para drenagem de água, tá? E aí a gente fez os 5 porquês em cima, então, dessas possíveis causas, para ver se a gente conseguiria aprofundar um pouco mais aí no sentido da causa raiz, né? Para a gente ver a tratativa aí de uma maneira mais assertiva que a gente iria tomar. Tá? Então, pensando nesse problema do piso, né, da área de descongelamento, a gente fez um primeiro porquê aqui, né? Então, por que o piso não tem caimento? Né? Porque a gente descobriu aqui que o projeto inicial da fábrica não previa, então, o caimento e drenos para essa área, né? E aí a gente fez outro porquê ainda em cima. Então, por que não previa no projeto da fábrica? Porque a área não estava prevista inicialmente para descongelamento, apenas para armazenagem. Então, inicialmente, nem tinha câmara fria, era uma armazenagem de produto seco, de embalagem, tá? Por que então, essa área não estava prevista inicialmente, né? Porque a fábrica, ela estava prevista, então, para a produção de produtos sem matérias-primas congeladas na composição, né? E por quê? Que a demanda de uso das matérias-primas congeladas surgiu a partir de uma necessidade de um novo cliente. Então, um novo cliente que entrou na fábrica, né, como co-packer, utilizando a fábrica como co-packer, a partir do ano passado, né? Então, esse cliente trouxe a necessidade de uso de matéria-prima congelada aí nas suas fórmulas. E aí, a gente faz um último porquê aqui em cima dessa pergunta, né? E a gente chega num problema de gestão de mudanças. Então, a gente concluiu que não foi considerada uma gestão de mudanças para avaliar o impacto referente à nova demanda, né? Então, foi aquilo que a Gi falou, né? Às vezes, a gente partindo ali da causa inicial e fazendo esses 5 porquês, muitas vezes a gente vai chegar num outro tema que às vezes não tinha nada a ver, né? Não, nada diretamente ali relacionado à questão inicial, que era o piso, né? Então, tudo bem, a gente tem o problema do piso, mas a gente concluiu também, né, pensando até numa abrangência, em outros problemas que isso poderia gerar, que a gente falhou na gestão de mudanças quando esse cliente entrou, então, para usar a nossa fábrica como Copec, tá? Então, aqui a gente chega numa primeira causa raiz, aqui, derivada desse primeiro M aqui de meio ambiente que a gente detectou. Vamos para o segundo problema, né? O operador, então, ele não seguiu o procedimento de limpeza da área, né? Que prevê a secagem a cada 3 vezes por dia, né? Por que ele não seguiu? Né? Ele informou que estava ocupado, então, com alto fluxo de recebimento do dia. Pessoal, vão até o operador, né? Ele tem muito a nos dizer, né? Às vezes a gente vai falar, vamos dar treinamento para ele, de novo, né? Ele sabe, muitas vezes ele sabe que ele vai ter que secar 3 vezes por dia, né? Mas vamos entender realmente qual foi o problema que ele teve para não ter secado, né? Então, ele estava com alto fluxo de recebimento naquele dia, né? Por quê? Porque esse operador é responsável por 3 coisas: recebimento, armazenamento e limpeza da área, tá? Então, a gente já começa a desconfiar aqui que ele está meio sobrecarregado. Vamos perguntar de novo, por quê? A gente tem apenas um operador, né? E antigamente, né, na demanda inicial da fábrica, que a gente viu lá antes de ter os novos clientes, né, apenas um operador era suficiente para essas 3 tarefas, né? E por quê? Porque a demanda do início das operações era muito inferior à atual, né, com esse novo cliente. E aí a gente chega no último porquê,
né? Não foi reavaliada a necessidade de mão de obra para a área após o início das operações com o novo cliente, que no fim também podia ter sido previsto aqui na gestão de mudanças, se a gente for ver bem, né? Porque a gente também faz perguntas aí relacionadas a recursos humanos mesmo, a pessoas, né? A gente tem pessoas suficientes para essa nova demanda, né? Então, a gente acabou chegando aqui nessas duas principais causas raiz, tá? Bom, voltando aqui, então, né? Aqui a gente colocou, então, as ações de bloqueio, as causas raízes aqui, os 6 M's, né? Mas ali vai estar mais detalhado na segunda aba, tá? E aí, a partir dessas causas raízes, a gente vai chegar em possíveis ações corretivas aqui para tratar o quê? Essas causas, né? Diferente daquela que a gente só secou o piso, né? Só corrigiu o problema na hora, né? Então, agora a gente vai realmente tratar a causa para evitar ao máximo a recorrência, né? Claro, rodar o ciclo PDCA em cima delas. Tá? Então, a primeira ação que a gente vai tomar é a reforma do piso do armazém mesmo, que a gente viu que tinha um problema, né? Por que que a gente vai fazer isso? Para melhorar a drenagem do mesmo durante o descongelamento, né? Então, a gente vai construir ali um piso com caimento e com drenos, né? Como que a gente vai fazer a reforma desse piso, instalação de drenos? Quando a gente colocou a data aqui, né, de dezembro, 31 de dezembro de 2022, é o prazo máximo para entrega desse piso. Pessoal, é importante aqui, tá? Não coloquem dezembro de 2022, não coloquem até o final do ano, né? Coloquem uma data. Realmente vejam, né? Nesse caso aqui, ó, foi a Qualipisos, a empresa que é a Qualipisos, a empresa que vai fazer essa manutenção. Veja com a Qualipisos qual que é o prazo máximo para entrega, né? Ah, é obra, é fim de ano, qualquer coisa, coloca um pouquinho mais, né? Mas assim, deixa um prazo ali realmente definido, tá? Onde que a gente vai fazer? No armazém de matérias-primas. Quem que vai fazer? Pessoal, aqui, coloquem nomes, tá? Tem nomes aqui para as pessoas que vão fazer. Não coloca, RH, armazém, qualidade, porque acaba ficando aquele cachorro sem dono, né? Então, realmente, coloquem nomes e coloquem prazos, tá? Então, aqui, quem que vai fazer essa reforma vai ser a Qualipisos, tá? E aqui a gente já consegue ter um custo, né, para essa não conformidade. Então, para essa reforma, a gente vai gastar 150 mil, tá? Pessoal, outra coisa importante aqui, né, que a gente vê muito erro nisso, né, muita pessoa se enganando aqui nessa parte, tá? Às vezes a gente vê muita ação, por exemplo, chamar a empresa Qualipisos para fazer um orçamento, conversar com manutenção para ver o que vai fazer, informar não sei quem. Pessoal, a gente já precisa de uma ação aqui, né? Do como que a gente vai fazer, do como que a gente vai resolver. Claro, a gente vai ter outras subações ali, outras pré-ações antes. Claro que eu vou ter que chamar, que eu vou ter que contratar, que eu vou ter que revisar o projeto, né? Isso tudo a gente até pode fazer, a gente até pode abrir essas açõezinhas, colocando sempre responsáveis e prazos. Mas não deixem somente essa ação de contatar a empresa, por exemplo, tá? Já deixa a ação final aqui também, né? Quando que eu vou concluir esse projeto? Tá? E dependendo aqui também, né, nesse caso, a gente até puxa o quê? Uma gestão de mudanças, né, para a reforma do piso. Por quê? Porque a gente vai ter outros impactos, né? Então, a gente até pode referenciar essa gestão de mudanças aqui. Para o quê? Para que eu possa verificar essas outras ações, essas outras pré-ações e pós-ações aí referentes a essa reforma, né? Então, ali o gestão de mudança ele vai estar muito mais complexo, ele vai ter uma ação de uma avaliação de risco, né? Eu vou ter outras ações ali para aquela reforma, tá? Então, dependendo, a gente puxa para esse segundo processo aí, que é a gestão de mudanças, que pode ser auxiliar aí para a gente, tá? Então, muito importante isso aqui, tá? Colocar sempre prazo e uma ação concreta realmente para eu resolver esse problema. Bom, segunda ação corretiva aqui, que a gente concluiu. Contratação de mão de obra para a área de forma a suprir as demandas de recebimento, armazenamento e limpeza, né? Porque a gente viu que só estava aquele coitado lá para fazer tudo, e ele não estava dando conta realmente, né? Então, por que que a gente vai fazer isso? Para distribuir as tarefas da área, sem sobrecarregar operadores, e de forma a existir backups também para as funções, né? Porque se o Almir lá, que precisava secar o piso, sair de férias, ninguém seca piso, ninguém recebe, né? E ninguém armazena, tá? Então, também pensando nisso.
Como que a gente vai fazer? A contratação de 2 novos funcionários, também até 31 de dezembro, né? Para o armazém de matérias-primas, quem que vai fazer? É a Silvia, do RH. A Silvia estava lá na equipe multidisciplinar também, né? Como a gente tinha essa questão do operador não ter atendido ali a demanda dele, né? A gente resolveu chamar ela, tá? E o Arthur, que é o gestor do armazém, tá? O custo que a gente vai ter é o próprio custo da contratação, né? E o salário padrão dos funcionários, isso é conforme a tabela lá do RH, tá? E aí a gente chega numa terceira ação, que até vai fazer uma abrangência aí, referente às duas outras, né? Então, a gente vai revisar o procedimento de gestão de mudanças, o nosso GMUD, para incluir o quê? A necessidade de avaliação de impactos e ações sempre que houver entrada, então, de novos clientes ou novos produtos, né? Essa avaliação, então, ela deve considerar, entre outros pontos, as necessidades de mão de obra e as adequações estruturais também, tá? Por que que a gente vai fazer isso? Para melhorar, então, o planejamento de mudanças e evitar a recorrência do problema. Como que a gente vai fazer? Aqui a gente abriu ainda em 2 ações, né? Revisar o procedimento e o checklist do GMUD, né? E também treinar todos os envolvidos. Por quê? Porque, às vezes, a qualidade que é responsável pelo GMUD, ela não fica sabendo que vai, por exemplo, entrar um novo cliente, ou que vai ter uma reforma nova em alguma área, né? Então, a gente precisa treinar todo mundo para quê? Para todo mundo ter essa ideia, né? De que a gente vai precisar abrir o GMUD no caso dessas determinadas mudanças, né? Aqui a gente colocou, então, os prazos, né? Como é mais uma revisão documental e um treinamento, a gente colocou um prazo mais curto, né? Onde que a gente vai fazer? No próprio sistema documental da empresa, né? E envolvimento dos responsáveis. Quem que vai fazer essa ação, né? A Gisele da Qualidade, ela também vai envolver as áreas no momento do treinamento, né? E essa ação não tem custo. Por fim, então, a gente vem para a implementação dessas ações, né? Lembrando que foi lá em 2022, essa não conformidade, né? A gente já tem as ações concluídas aqui até, tá? Então, a gente implementou aqui, a gente colocou o status, né? Piso reformado com caimento e drenos, tá? Aqui, durante a obra, a gente viu que teve um atraso, tá? Então, a gente coloca aqui nos comentários até, né? Houve um atraso para a entrega da obra, devido à parada de fim de ano, e a entrega foi realizada em janeiro de 2024. Pessoal, então a gente sempre atualiza esse status, né? Para eu evitar também de ter ação vencida, né? Em algum momento esse formulário fica aberto ali, né? Até eu concluir as ações, né? Então, assim, eu nunca posso ter ele desatualizado, tá bom? Toda semana, né? Ou a cada 15 dias, a gente ter realmente essa frequência aí para gestão desses planos de ação, né? Então, olhar para isso, ver se está atrasado, se já vai vencer, cobrar os responsáveis, se necessário, né? Pode chamar a reunião com a equipe, né? A gente sugeriu, né? A gente ter essas reuniões aí semanais, quinzenais, com toda essa equipe, né? Para a gente realmente ir atualizando isso. Então, durante essa atualização, a gente viu que teve esse atraso e a gente atualizou o prazo. E tá tudo bem, né? É melhor do que deixar um prazo vencido ali dentro do meu formulário. Os funcionários foram contratados, né? E o GMUD também foi revisado e os responsáveis foram treinados. Então, a gente só teve um comentário ali referente à primeira ação. Avaliação de eficácia, pessoal. Como que a gente vai avaliar a eficácia aqui, né? A gente determinou 3 indicadores aqui, um para cada ação. Pessoal, avaliação de eficácia não é olhar se a ação foi feita somente, né? Então, não, foi concluído, tem uma foto do piso, por exemplo, né? Não, é realmente ver se foi eficaz, né, aquela reforma, tá? Então, o que que a gente vai ver? Se houve melhora da drenagem, esse vai ser o nosso indicador. Como? A partir de uma avaliação visual durante a inspeção de BPF de fevereiro, né? Porque a obra foi concluída em janeiro, então na próxima vez que a gente for fazer a inspeção, a gente vai avaliar esse piso, tá? Vai ser o próprio inspetor da qualidade. A gente já concluiu essa avaliação de eficácia, tá? Então aqui é onde a gente coloca os resultados dessa avaliação, né? Então o piso estava com correta drenagem, conforme constatação no relatório da inspeção de fevereiro de 2023. Ou seja, se a gente pegar essa inspeção, né, o relatório dessa auditoria interna de fevereiro, a gente vai ter também essa constatação da conformidade agora desse piso, tá? Da segunda ação, né, a gente espera ver a melhora da limpeza da área e a distribuição de funções. Também por avaliação visual, né, na próxima inspeção de BPF aí, né? Como era uma ação para dezembro, né, a gente vai avaliar em janeiro, tá?
Também tivemos a constatação aí durante essa inspeção da área limpa e organizada, conforme o relatório. E da terceira ação, né, a gente tem, então, o melhor planejamento de mudanças, tá? Foi revisar, a gente viu que foi revisado o checklist, né, o plano de ação, tá? Quando, após a próxima inclusão, na verdade, a gente vai avaliar, né? A gente iria avaliar aí se foi feita a revisão do checklist do plano de ação, depois da próxima inclusão de um novo produto, né, ou entrada de um novo cliente. E quem que vai fazer isso é o gerente da qualidade, tá? Então, a avaliação de impactos e plano de ação foi satisfatória durante o GMUD e o novo produto lançado em abril. Então, vocês vejam, pessoal, que a gente até concluiu aquela ação muito rápido, né, do GMUD ali. Mas eu queria ver se realmente ele estava funcionando quando entrasse um novo produto, né, que realmente eu não ia ter recorrência, tá? Desses outros problemas que eu tive, né, que eu realmente ia fazer uma análise de risco, de impactos robusta, né? Então, a gente deixou ainda em aberto essa açãozinha aqui, esse indicadorzinho aqui da avaliação de eficácia, e aí foi avaliar quando? Quando entrou um novo produto, né? Ou quando entrou um novo cliente, que foi lá em abril de 2023, né? E aí a gente realmente fez uma avaliação e viu que ela realmente estava abrangente, da maneira como a gente precisava. Por fim, então, o nosso 8D, né? A gente fez uma reunião de fechamento dessa não conformidade, fechamos somente em abril aqui de 2023 essa não conformidade, né? A gente apresentou, então, todas as evidências das ações corretivas, das avaliações de eficácia. Pessoal, muito importante a gente ter essas evidências, de preferência salvas ali, né? Faz uma pastinha da não conformidade, por exemplo, não conformidade 32, que eu tenho aberta lá, né? A RNC, né? Por exemplo, como vocês chamam, ou o PAN aqui, tá? RNC 32, né? Dentro daquela pastinha eu colocar, né? Então, colocar ali os relatórios, por exemplo, aqui da avaliação, né? Colocar aqui informações sobre a contratação, né? Quem foi contratado, o relatório de entrega, por exemplo, da Qualipisos, uma foto, né? Então, o próprio GMUD revisado, enfim. Então, a gente pode também manter essas evidências para apresentar para a equipe. A equipe foi parabenizada, né? A gente teve o reconhecimento da equipe pelo trabalho e os resultados da investigação, das ações tomadas, né? A gente viu que eles foram muito assertivos ali nessa análise de causa, né? E a gente viu também que não houve recorrência do problema, que é esse o objetivo final aqui da ferramenta. Lembrando, gente, que essa planilha ela pode estar dentro de um sistema que a companhia utiliza para tratamento de não conformidades. Muitas empresas têm TOTO, SAP e outros sistemas implementados eletrônicos, onde esses campos podem estar presentes dentro dessa ferramenta. Então, não é obrigatório aí, né, que vocês usem um modelo proposto aqui por nós, tá? Essa é só uma sugestão de ferramenta e que a planilha, então, eu enviei no e-mail de vocês, para vocês usarem, né, agora aqui no exercício, e se quiserem usar para tratamento das não conformidades, fiquem à vontade para usar também, tá? Revisar as planilhas que vocês atualmente já usam para trazer essas informações também, de livre acesso de vocês, tá bom?